Bíblias, para a gente não perder tempo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 14 e versículo 22. Evangelho de São Mateus, capítulo 14 e versículo 22. Todos acharam, hein? Vamos ler? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-os, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Baixa a tua cabeça, vamos orar. Soberano e eterno Deus, que a partir de agora não seja mais eu falando, mas seja o teu Espírito Santo falando através de mim. Toma meus lábios nas tuas mãos, Deus, como espada afiada de dois gumes, e ministra, Deus, a tua palavra sobre o coração dos teus filhos, Pai. Abre os céus, ó Deus, nessa tarde sobre este lugar, e abençoa a todos que vieram aqui com fé e um coração voltado a Ti para Te adorar nessa tarde, Senhor. E se houver algum demônio, Senhor, Deus Todo-Poderoso, tentando impedir, lutando contra este trabalho, contra este culto de adoração, começa a repreender agora. Envia anjos de guerra, anjos de fogo, que assiste diante do Teu trono e está sob o Teu comando, para repreender e neutralizar todo o poder e obra das trevas nessa tarde. Amém, Jesus. Esse texto aqui é muito conhecido. Quase todo mundo aqui, creio eu, que conhece essa passagem gloriosa. O texto diz que Jesus queria despedir-se da multidão e fala para os seus discípulos: entra no barquinho e vai atravessando aí o mar enquanto eu despeço a multidão. Os discípulos obedeceram, entrou no barco, achando que Jesus talvez pegaria um outro barco e viria logo atrás. Mas Jesus tinha um propósito nisso tudo. Os discípulos entram no barco e vai atravessar o mar. E Jesus despede a multidão e sobe para o monte para orar. Glória ao nome do Senhor. Até Jesus orou no monte, irmão. Coisa maravilhosa orar no monte. Jesus sobe para o monte e vai orar. E diz o texto que na quarta vigília da noite, ele desce para poder ter com os discípulos. E a Bíblia fala, o texto fala, que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Para você entender isso aqui, a profundidade desse texto aqui, Jesus estava no monte e na quarta vigília ele desce. As vigílias é divididas em 4 partes. Era das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6 da manhã. Jesus foi ter com os discípulos das 3 às 6 da manhã. E as 4 vigílias também eram horários militar, usado na troca de turno das sentinelas do exército romano daquela época. Em cada vigília se trocava uma sentinela do exército romano. E Jesus escolhe horários militares para ir ter com seus discípulos. Por quê? Jesus, general de guerra, os discípulos, soldados alistados no exército de Cristo. Jesus, claro, logicamente, ia usar horários militares para dar um treinamento de guerra, batalha espiritual para o seu soldado. E eu quero já perguntar nessa tarde, aonde tem um soldado alistado de Cristo aqui? Aleluia! Então dá glória para Jesus, porque Jesus conta com você. Você já se alistou para uma guerra. Paulo diz: combati o bom combate. É combate mesmo, porque nós somos soldados de Cristo e estamos num bom combate. Glória ao nome do Senhor. E diz o texto que Jesus desce do monte para ir com os discípulos na quarta vigília, na madrugada, entre as 3 e as 6 da manhã.
Deixou os discípulos se bater a noite inteira, remando, tentando de todas as formas, e não conseguiam atravessar o mar. Mas Jesus estava no controle. E diz o texto que Jesus desce do monte e vai caminhando sobre a praia do mar. Este mar aqui é o mar da Galileia, também chamado mar de Tiberíades ou lago de Genezaré. É o mesmo. Diz o historiador que é o maior lago de água doce em Israel. Segundo o historiador, tinha 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura, cerca de 50 metros de profundidade, cercado por montanhas de até 3.000 metros de altura. O Rio Jordão deságua nele, desce pelo Monte Hermon, que tem 2.970 metros de altura, deságua no Mar da Galileia e segue para o Mar Morto. Segundo o historiador, a praia do Mar da Galileia está a 225 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E segundo Joséfo, ficava a cerca de 300 barcos de pesca por dia no Mar da Galileia. E esses barcos aqui eram tocados geralmente por remos e por velas. E era comum um pescador sair da praia, olhar para o Mar da Galileia e ele está calmo. De repente chegava no meio do mar, se tornava ali uma súbita tempestade, os ventos encurralados no pico dos montes, vinha e enfurecia as águas do Mar da Galileia e se levantava ondas de até 6,5 metros de altura. Era comum isso. E quando isso acontecia, os pescadores experientes eram orientados a baixar as velas e pegar nos remos, senão o vento poderia tombar a embarcação e o barco vinha afundar. Ei, para que isso, pregador? Deus conhece o comprimento do teu entendimento, Deus sabe a largura do teu coração, Deus conhece a profundidade da tua alma e Deus sabe a altura dos teus pensamentos. Deus sabe quais são os ventos que tem soprado no mar da tua história. E se a tempestade chegou no mar da tua vida, está na hora de abaixar as velas do orgulho e pegar nos remos da humildade, senão o barco pode afundar. Aleluias, glória ao nome do Senhor. E Jesus vem caminhando sobre a praia do Mar da Galileia, se depara diante do Mar da Galileia. E que eu acho interessante aqui é que Moisés, representante da lei, quando se depara diante do Mar Vermelho, ele não sabe o que fazer e clama a Deus. Deus fala: Moisés, que tem na mão um cajado, então toca na água, Moisés. O Mar Vermelho se abre, Moisés passa em terra seca. Elias, representante dos profetas, quando se depara com as águas do Jordão, ele bate a capa na água, o Jordão se abre, passa Elias e Eliseu em terra seca. E Jesus, representante da graça, ele é a própria graça. Em vez de abrir o Mar da Galileia para passar em terra seca, sai marchando por cima das águas, porque Jesus é a graça é maior que a lei, a graça é maior que os profetas, a graça não anda por baixo, a graça anda por cima. Se você estiver na graça, Deus manda eu te dizer, nessa tarde você vai começar a marchar, é por cima das águas, é por cima da tribulação, é por cima das lutas, é por cima das dificuldades. A tribulação não pode te sufocar, ela tem que andar debaixo dos teus pés. Deus te chamou para andar por cima. Deus te chamou para andar por cima, não para andar de cabeça baixa. Se você é seguidor de Cristo, quando você se deparar com o mar, não olhe o tamanho do mar, não fique com medo das ondas, mas anda tranquilo. Ei, preste atenção, quando eu vejo os teólogos pregar nesse texto, eu vejo uma confusão aqui, textual, dá a impressão que eles falam que Jesus caminhou sobre o mar da Galileia em águas tranquilas. Parece, quando eu vejo o pregador pregando, parece que Jesus foi caminhando as águas tranquilas do mar, ele andando por cima, mas não. O texto diz que o barquinho estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, e o vento era o contrário. Jesus caminhou no Mar da Galileia em momento de tempestade, e diz o historiador que quando o Mar da Galileia se revoltava, podia levantar ondas de até 6,5 metros de altura. Jesus caminhou, não foi no meio da bonança não, ele caminhou no meio da tempestade. Jó diz que Deus tem o seu caminho no meio da tempestade. Ei, como é que Jesus andou? Não sei, creio eu, aleluia, mente de profeta, aleluia. Penso que algumas ondas vinham gigantescas
Não fique olhando para os ventos, não olhe para o tamanho da onda. Ei, Jesus já tem aqui, aleluia, te ensinado. Ele caminhou no meio da tempestade sobre as águas por cima, nada deteve ele. E se ele habita dentro de você, e se você habita nele, e ele te, aleluia, a graça, o poder de Deus vai, aleluia, te fortalecer, e você vai marchar por cima. Glória a Deus. Interessante aqui, Jesus vai andando em cima das águas. Andar é ação. Ação na língua portuguesa indica verbo. Verbo indica ação. Jesus é o verbo de Deus que está sempre em ação, sempre agindo em prol de nossas vidas. E Jesus ia andando sobre as águas, se movendo sobre as águas do mar da Galileia. E quando eu li isso, o Espírito Santo, que é doutor em teologia, me revelou: toda vez que Deus se move nas águas, ou o seu poder se move nas águas, algo sobrenatural acontece. Gênesis capítulo 1 fala que a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Depois que o Espírito Santo se moveu sobre a face das águas, Deus manifestou o sobrenatural, criou o céu, a lua, as estrelas, a terra seca. Deus foi criando todas as coisas, se moveu, o milagre acontece. Moisés tocou o cajado no mar, o poder de Deus se moveu no mar, e o mar se abriu, aleluia, o povo passou em terra seca. Lá em Israel tem um tanque chamado tanque de Betesda, ao qual tem 5 alpendres, e diz a Bíblia que de tempo em tempo, esse tempo em tempo, segundo teólogos, é de ano em ano, descia um anjo do céu e agitava as águas. Quem caísse dentro da água primeiro era curado de qualquer tipo de enfermidade. O poder de Deus se movia nas águas, o milagre, o sobrenatural se manifestava. Deus já manda te dizer: isso aqui vai virar um tanque. Deus já mandou o anjo descer e chacoalhar as águas. Pode ficar tranquilo que o milagre vai acontecer aqui nessa tarde. Aleluia. Lá, aleluia, nas bodas de Caná da Galileia, acabou-se o vinho da festa, e acabou o vinho significava o fim da festa, porque vinho na tradição judaica, aleluia, simbolizava alegria. Então Jesus manda encher as talhas de água. O poder de Jesus se moveu nas águas que estavam na talha, e as águas se transformaram no melhor vinho da festa. Nessa tarde Deus manda eu te dizer: Deus vai transformar águas de tristeza em vinhos de alegria na tua vida, só para ver você glorificar. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista nas águas do Jordão, Jesus foi imergido nas águas, o Filho de Deus se moveu nas águas do Jordão, aleluia. A Bíblia fala que quando ele sai, o céu se abriu, e o Espírito desceu em forma de pomba, e a voz do céu: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Deus se moveu nas águas, o milagre acontece, aleluia. Moisés, representante da lei, bateu o cajado no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu. Elias, representante dos profetas, bateu a capa no Jordão, o Jordão se abriu. Jesus foi imergido nas águas do Jordão, não foi o Jordão que abriu, foi o céu que abriu. Jesus não veio para abrir o Mar Vermelho, Jesus não veio para abrir o Jordão, Jesus veio para abrir o céu, é a graça, veio para abrir o céu, e o Espírito Santo descer sobre nossas vidas. Jesus é a graça, ele veio para abrir os céus. E nessa tarde Deus manda te dizer: o céu já está aberto aqui, aleluia. Eu vejo em revelação e em visão, ai meu Deus, das terras, Jeová do trono mandando um anjo com uma chave de ouro, vai lá e abre o céu lá para Catanduva. Eles estão à tarde me glorificando e adorando. Abre os céus lá naquela igreja. Eu tenho um negócio com aquele povo, eu tenho uma bênção para aquele povo. Deus me revela através do Espírito Santo: os céus estão abrindo sobre este lugar, a tua vitória está chegando, há uma movimentação no céu. Eu falo como profeta, aleluia, há uma movimentação, anjo para lá, anjo para cá, há um decreto sendo formado. Deus já pega a caneta de ouro e o carimbo na mão, já começa a decretar
eu sinto a presença dele aqui. Se Deus se move nas águas, o milagre acontece. Olha que coisa tremenda que Deus me revelou. Ei, o ser humano, sabe por que Deus vai operar um milagre aqui? O ser humano, ele é formado, segundo a ciência, 75% de água, fisicamente. O Espírito Santo, nessa tarde, vai se mover nas águas da nossa vida. E o milagre de Deus vai acontecer na tua casa, na tua história, nos teus filhos. Deus vai entrar, Deus vai se mover nas águas. Se o Espírito Santo em Gênesis 1 se movia sobre a face das águas, Deus me revelou: ei, eu não mudei, eu ainda continuo se movendo sobre a face das águas do ser humano. Por isso que Deus te fez 75% de água, só para se mover nas águas da tua vida. Isso aqui é ciência do Espírito. Isso aqui vem do céu. Isso aqui não tem explicação. Ei, é a palavra de Deus que sai do trono ardendo em fogo para atingir o teu coração, derrubar o teu inimigo por terra. Ei, Satanás está caindo na tua vida. Deus me revela algumas pessoas que chegou aqui. Ei, o centro fez trabalho de macumbaria, compraram galinha preta, ei, compraram champanhe, compraram vela, mas Deus vai te dizer, gastaram dinheiro à toa, porque eu já entrei na guerra, já destruí a macumba, já passei espada de fogo no diabo. Ei, já estou decretando a tua bênção. A enfermidade, através da unção do Espírito, vai sair do teu ventre, do teu útero. Essa ferida eu curo agora. Diz o Senhor para ti, recebe a cura. Com Deus não tem macumba, com Deus não tem inferno, com Jesus não tem capeta. Ei, Jesus está no trono, e quando ele bate o martelo, o inferno estremece. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno, e quando ele brada em fogo, o inferno estremece. Tem que sair retirada. Quando Deus põe o exército para guerrear, sai da frente, Satanás, porque a metralhadora de fogo está rachando em brasa nessa noite. Não tem lugar para o inimigo aqui, não tem lugar para o capeta. Deus está entrando na guerra. A guerra é de Deus. O Senhor é o Senhor da guerra, é o dono da batalha. Abaixomando aqui, pela barra soromando e ganhei. Ale que o mundo afei, oba na continua da gaçu. Glória a Deus. Jesus vai andando sobre as águas, se movendo sobre as águas. Aleluia. Oh, manakindore panaciraba, eu estou cheio dele aqui. Estou cheio da presença dele aqui. Eu estou cheio do Espírito Santo aqui. Jesus está no controle. Aleluia, Jesus está trabalhando. Pode falar em língua estranha, pode glorificar a Deus. Aleluia, quando você fala em língua estranha, aleluia, chega diante do trono como um cheiro suave. O Espírito Santo intercede pela tua vida com gemidos inexprimíveis. Deus responde no trono. Aleluia, a graça se levanta. A graça não é um sentimento abstrato, a graça é uma pessoa. A graça se chama Jesus Cristo. Ele levanta do trono. Olha lá, Pai, o Espírito Santo está falando, está na boca dele, está intercedendo. Responde ele, dá vitória para ela. Olha as lágrimas dela, Pai. Ai, envia a bênção, decreta a vitória. Jeová pega o martelo, fala: meu filho, tu és a graça, eu te respeito, eu te amo. Você comprou esse povo lá no Calvário. Eu vou decretar a vitória para esse povo. É agora, é agora. Diz para o Espírito Santo, usa o profeta lá embaixo, que a bênção deles está chegando lá. Aleluia! Glória a teu nome. Lembra do Velho Testamento? A arca do Velho Testamento, a arca de Noé. Jesus é a arca do Novo. A arca de Noé andou, navegou sobre as águas do dilúvio, águas da ira de Deus. Jesus é a arca do Novo. Ele não poderia abrir o mar e passar em terra seca, porque a arca não navega em terra seca. A arca navega sobre as águas. Jesus é a arca do Novo. A arca do Velho Testamento andou
Apocalipse que João viu, milhares de milhares e milhões de milhões. A arca do Velho Testamento salvou um casal de cada animal. A arca do Novo só entra casal de ovelha. Bode não entra, cobra não entra, só entra quem é ovelha. A arca do Novo só entra casal de ovelha. Aleluia. A arca do Novo Testamento ainda continua salvando. Entra na arca, entra dentro dela, fica dentro dela, e a tempestade jamais te alcançará. Aleluia. Aleluias. Jesus vai andando sobre as águas, a arca vai navegando sobre as águas. Aleluias. Deus de maravilhas. Aleluia. Deus, glória a Jesus. Aleluia. Quando Jesus vai chegando perto do barquinho, os discípulos apavorados, aquelas ondas enormes, a noite inteira se batendo, não sai do lugar. Você só sai do lugar se Jesus entrar no barco. Enquanto Jesus não entra, você vai se batendo sozinho, o vento contrário, você não sai do lugar. Não é por força psicológica, não é inteligência humana, não é capacidade profissional. É a mão de Deus. A graça tem que estar no barco, senão não vai. Jesus se aproximando dos discípulos, quando eles viram Jesus andar sobre as águas, acharam que é um fantasma, começaram a gritar. Tem crente que não tem experiência sobrenatural, não conhece o poder de Deus, quando vê alguma coisa diferente acontecer, pensa que é um fantasma, assusta. Ei, não é fantasma não, é Jesus que está chegando aí, ó. É Jesus que está chegando aí. Ei, não tem mais, sou eu. Aleluias. Aí Pedro, tinha que ser o Pedrão. Se és tu, Senhor, manda eu ir até ti. Mas não é de barco, não é nadando, é por cima. Eu quero andar igual o Senhor, por cima das águas. Jesus, vem Pedro, pula aí. Pedro em cima do barco aqui, o único. Todo mundo com medo. As ondas, o vendaval, Pedro pula na água e começa a andar. Aleluia, vem Pedro. Jesus, aleluia, está te chamando. Sai do barco do acomodismo, Pedro, e vem andar em cima das águas. Deus te quer você por cima das águas. Sai do barco do acomodismo, vem para cima das águas, vem conhecer sobrenatural, vem conhecer o poder de Deus, vem desfrutar dos milagres. Milagre não se explica, milagre se vive. E Pedro começa a andar por cima das águas, aleluia. Aí alguns falam, mas Pedro era bulho, homem de pouca fé. Mas foi o único que andou por cima das águas. Mas Pedro duvidou, olhou para o vento, mas ele andou por cima das águas. Mas Pedro afundou, ele pode ter afundado, mas que ele andou, andou. Deus não quer saber se você errou, se você duvidou, se a tua fé foi curta, se você começou a afundar. Deus quer saber uma coisa: se você hoje tem fé e tem coragem para sair do barco e vir saltando e andando por cima das águas, Ele quer ter um encontro contigo em cima das águas. Ele quer que você apare a tua fé em prática. Ele quer manifestar o sobrenatural na tua vida, e você tem que entender isso. Sai do acomodismo, manifesta a tua fé, põe a tua fé em prática. Deus quer, além que você conhece Ele, em cima das águas. Quando Pedro olha para o lado, começa a ver o vento, começa a afundar. Jesus pega pela mão dele, ele pede socorro, e ele começa a levantar Pedro. Lembra do machado que Eliseu, aleluia, Sanaio tomou como Anahai. A Bíblia explica a Bíblia, uma revelação bate outra revelação, texto aponta outro texto. Aquele machado que Eliseu fez flutuar nas águas, que se perdeu, que mergulhou, que afundou, aquilo é a simbologia de Pedro, aleluia. Sai machado na mão de Deus, ferramenta na mão de Deus, roupeiro na mão de Deus, aleluia. Ainda que o teu machado afundou, ainda que você pensou que a tua história estava afundando e perecendo no meio do mar, ainda que você pensou que ia morrer afogado nas águas da tribulação, Deus manda eu te dizer nessa tarde: Jesus está presente, Jesus não afunda. Ainda que você começar a afundar, Ele continua firme por cima das águas, e a mão dele nessa tarde está se estendendo para você, para te puxar para cima. Fica tranquilo, Deus te conhece, Deus sabe as tuas fraquezas, e Ele não vai deixar você perecer. Ele vai
vai te puxar para cima e te diz: não temas, eu te escolhi, eu te chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, as águas não vão te afogar. Eu te sustento, eu te ajudo com a destra das minhas mãos, eu te esforço e te põe de pé nessa tarde e faço você caminhar comigo. Pedro não voltou afundando para o barco, Pedro não voltou nadando para o barco, os discípulos não teve que remar até onde Pedro estava. Não, Jesus levantou Pedro, firmou ele na água de novo. Agora, Pedro, vamos comigo. Só dá certo se estiver comigo, só pode andar em cima das águas se estiver do meu lado. Segura aqui na minha mão, Pedro, eu vou voltar com você para o barco de mão dada e vai marchando. Olha aqui, Tiago, olha aqui, João, eu afundei, mas estou de pé de novo, estou voltando para o barco de cabeça erguida, pisando sobre as águas. Olha aqui o mestre comigo. E quando Jesus monta no barco, o vento acalmou, a tempestade cessou. Nessa tarde, Jesus entra no teu barco, o vento vai se acalmar, a tempestade vai cessar, vai vir bonança e você vai conseguir atravessar o mar e chegar em segurança, porque Jesus te garante a vitória. La la la, la la la, la la la, cada por si, todos por nenhum, não param pra pensar